Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, o Shakhtar aceitou a proposta do Flamengo, 6 milhões de euros. Pessoal, acredite se quiser, tem corintiano querendo que o Corinthians cubra essa oferta. É muita loucura ou não é, pessoal? Comenta, eu quero saber a sua opinião. Augusto Melo deve cobrir a oferta do Flamengo por mais de 6 milhões de euros pelo Maicon? Eu quero saber se... mano, eu quero o seu comentário, porque a minha opinião é única. Maicon, tchau, adeus. Obrigado pelo pouco serviço prestado, porque essa é a verdade. Desde que o Maicon retornou, jogou pouco. A melhor fase dele foi com o Vitor Pereira. De lá pra cá, só decaiu. Veio melhorar nos últimos jogos agora. Então não vale o esforço, não vale o valor de 6 milhões de euros. Pessoal, adeus, Maicon. Essa é a minha opinião. Adeus. Até porque, rapaziada, a gente tem lá o Rian, moleque esforçado, raçudo, tem fome de bola. E tem também o Bidon, pessoal. É um jovem promissor. Promissor. Então, adeus, Maicon. E outra coisa, tem aí, ó, jogadores no Campeonato Paulista, jogadores da Série B do ano passado. Jogadores não faltam. Então, tchau, Maicon. E comenta e fortalece com like, hein? A meta é 1000 likes. Eu sei que você vai comentar e vai deixar o like, porque, pessoal, o Corinthians precisa se livrar desses aí. O próximo é o Paulinho. O Paulinho tem contrato até junho. Não renova com o Paulinho. Manda embora também. Comenta e fortalece com like aí. E vai, Corinthians. O zagueiro que já não vou dizer que é veterano, mas já tem uma idade mais avançada. Veterano, Léo Ortiz? Não, 28. Eu falei assim, que ele não é veterano, mas já tem uma idade avançada. O Tite bateu o pé, não. Quer dizer que no futebol 27 para 28 não é o auge do cara? Não, 26, 27, normalmente era, né? Auge Hoje até tá subindo um pouco, né? Mas tá bom. O Tite cobrou lá, o Flamengo fez o que pôde, o que não pôde, lá brigou e pegou o Léo Ortiz. Com 50 não. E agora com o Maicon a mesma coisa, eu acho que não vale. E aí eu fico pensando dos dois lados. O flamenguista vai falar assim, cara, Tite, não precisa disso, não precisa de Maicon. Olha aí, vai com 6 milhões de euros, vamos fazer coisa melhor nisso aí, entendeu? E o corintiano fala, cara, mas o Tite, pô, o Flamengo tem uma fartura de jogador, vai desfalcar a gente. O Maicon, mesmo em má fase, é uma das poucas referências que ainda tinha um... Cara, torcedor do Corinthians não adianta. Não, mas o Corinthians vai falar, cara, Tite, pô, pega leve com o Corinthians, vai pegar jogador do Palmeiras, pega jogador do São Paulo, pega jogador do Grêmio, do Galo. Pô, vem mirar aqui um volante que é cria corintiana, identificado com o clube, entendeu? O corintiano pode ficar, cara, pô, Tite, né, se pudesse mandar uma mensagem, eu não posso agora, né? Porque eu tô bloqueado, né? Mas o corintiano mandaria uma mensagem, pô, Tite, pô, tudo bem, você não veio treinar o Corinthians, pô, mas dá uma força, não vai desfalcar a gente não, né? Tal. Calma aí, Bubu, calma aí. Isso aí não é torneio de pelada ali da China, não. Mas vem aqui. É futebol profissional, amigo. Não, e tem o seguinte, o Corinthians, convenhamos, com tanto boleto, toda hora chega a conta lá, Rojas que vai sair, que ele tem que receber. Falando em boleto, quem paga o boleto do Tite é o Flamengo, não o Corinthians. Então, assim, eu acho, o Augusto Melo pode quebrar minha cara, né? Nisso e em outras coisas. Mas o Augusto Melo pode chegar agora, tá aqui, eu tenho aqui, pá, 6 milhões de euros, tô aqui, pá, paguei, cumpri e tal. Eu acho bem difícil. Mas o cenário que a gente escuta aqui no noticiário... Se você tivesse a condição para pagar 6 milhões de euros no lugar do Augusto Melo, você cobriria a proposta? Por orgulho, você cobriria ou porque você acha que se perder o Maicon, o Corinthians vai perder muito? Eu acho que tem que se avaliar tudo isso. Eu contrataria por orgulho porque eu sou orgulhoso, entendeu? Você falou que não pagaria 6 pro Maicon. Se você estivesse no Flamengo, você não pagaria 6 pro Maicon. Porque pro Flamengo, o Maicon não é um jogador essencial, não é um jogador fundamental. Mas ele vai ser reserva. No Corinthians, para ser essencial. E você acabou de falar, com o Antônio Oliveira, ele voltou a dar sinais de melhora. É um cara que quer ficar no Corinthians, é o desejo dele. Então, aí você pensa, você é do Flamengo, o cara quer ficar no Corinthians, ele gosta mais do Corinthians do que do Flamengo. Eu vou contratar esse cara? Sendo que o desejo dele era ficar no Corinthians. Então, assim, tudo isso eu levo em conta, inclusive o desejo do jogador. Augusto Melo, pô, o Maicon aqui é um cara, pra gente é útil, é um titular nosso, é um cara que é meio que pilar do time, com um técnico que eu contratei, o cara gosta dele, eu vou fazer um esforço. Só que o esforço que o Corinthians pode fazer, eu não sei se é chegar a 6 milhões de euros. Então, esse negócio pra mim... Tem que chegar na Vai de Bet lá e pedir uma antecipação. Como eu sou um cara que 10 milhões do outro mês daqui, entendo não vai cobrir. Respeito, né? Eu sinto como torcedor, né? Eu tenho o sentimento do torcedor. Tanto a nação quanto a Fiel não tá gostando dessa história, devidamente, entendeu? Tá, então... E aí você soma aí, sei lá, 40 milhões de flamenguistas.
30 milhões de corintianos. 70 milhões de pessoas. Mas 70 milhões e uma pessoa não tá gostando desse negócio. É muita gente. E chegamos aonde? Um terço desse país. Mas o Tite então empatou aí. Então, um terço desse país, mais ou menos, um terço da população desse país não tá gostando muito desse negócio. Só um minutinho, gente, que tem a apuração da Lili Nascimento. Fala aqui no meu ouvido, Marcelo. Tô falando com ela aqui. O Corinthians ainda não recebeu nenhuma notificação do Shakhtar sobre qualquer proposta do Flamengo, valor e tal. Não rolou. Maravilha, a Lili mandou aqui, né? Eu tô conversando com ela. Lili que é mamãe do ano, hein? Pode ler aqui? Lili, mamãe do ano. Pode ler aqui ou tem alguma coisa que eu não tenho que ler aqui? Não, ela falou que pode ler. Ela falou que pode. Falou com o Rubão, né? Sim. Pessoalmente, disse que o Shakhtar ainda não ligou sobre os 6 milhões de euros, que estão tranquilos porque até quinta... Opa! São 48 horas. Resolvem? Resolvem quem? Corinthians. Corinthians. O Rubão, palavras do Rubão para a Lili, diz que foi uma conversa pessoal ali, tete a tete. Eu vou me permitir... Antônio quer o Maicon, vão se esforçar para ficar com ele, mas que foi surpresa essa procura do Flamengo. É isso, né? Isso. Olha, vou repetir aqui, ó. Essa frase aqui Rubão disse para Lili Nascimento que estão tranquilos lá no Corinthians. Abre aspas. Estão tranquilos. Bem abre aspas aqui, ó. Bem abre aspas. Porque até quinta resolvem. Essa diretoria já disse algumas coisas que não aconteceram, agora, né? Se não foi notificado, então não tem aquele prazo de 48 horas ainda. É 48 horas a partir da notificação. E aí, terminando... Mas o Corinthians já está vendo a movimentação, já está se mexendo. Terminando aqui só as informações, é o seguinte, o Maicon deixa claro que se o Corinthians igualar a oferta, ele fica no Corinthians. Né? Que ele não quer voltar pro Shakhtar, porque a guerra, né, que lá entre Ucrânia e Rússia deixou traumas na família, então ele não quer voltar para lá. Porque a questão é essa, do que eu falei no começo, ele quer muito ficar no Corinthians, mas entre ficar no Corinthians e não ficar, mas não ter que voltar para o Shakhtar, ele prefere não ficar para não ter que voltar para o Shakhtar. Deu para entender? Entre Shakhtar e Flamengo, ele é Flamengo. Entre Flamengo e Corinthians, ele é Corinthians. Isso. Então eu acho isso aí. Que a diretoria do Corinthians tem que fazer um esforço. Eu não sou eu que tenho dinheiro, para pagar, mas está certo. O assunto é complexo. O Corinthians lutar pelo seu jogador. Tem emoção, tem autoestima, que eu acho que mexe muito numa negociação como essa, mas tem que ter avaliação, primeiro, técnica. E aí o Antônio Oliveira, pelo que ele passou, o Antônio Oliveira quer que o Maicon continue. Tudo bem que tem a vontade dele. Agora, tem um negócio, gente. É muito difícil falar isso para o fã de esporte, muitas vezes, que o mundo que, às vezes, o torcedor tem de sentimento pelo jogador, pelo time, é muito diferente desse mercado que é do futebol. Claro. Porque por mais que o Maicon seja corintiano, identificado com o clube, começou no Corinthians, ele tem que pensar também na carreira dele, na vida dele. Se tem uma chance de sair. Ele tem contrato com o Shakhtar. Sai um pouquinho para lá, senão a gente vai entrar no alvo, viu, cara? É perigoso. E ele está deixando claro, né, que todo mundo sabe o Corinthians como que é o igualar, negócio. ele permanece. Agora, o Corinthians vale a pena investir os 6 milhões de euros só para não perdê-lo para o Flamengo? Esse é o ponto para mim. Eu acho que essa emoção tem que ser... Eu acho que vale, porque não foi o Rubão quem foi e falou assim, acabou a farra... Foi o Rubão. Foi ele que falou, né? Acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Aí você perde um jogador teu que é importante para o Flamengo, o cara vai falar, vamos rir da cara dele. Isso aí, ele falou, eu o acho Corinthians que isso vai ser competitivo, vai brigar por tudo. É não pensar um palmo à frente. Eu acho que o discurso dessa diretoria nova no começo... Hoje, eles pagam, essa diretoria nova, tanto o Augusto como o Rubão, eles pagam pelas declarações até hoje. Todo mundo, sabe, nós estamos falando aqui, todo mundo foi unânime. Vamos esperar porque essa diretoria fala uma coisa e acaba acontecendo outra. A gente não sabe o que vai acontecer. Em relação aos 6 milhões, aí que eu fico... lembra no começo do ano, não fala, a propaganda tem 300 milhões, tem isso, lembra que o presidente falou? Do novo patrocínio e tal. Sim. O Corinthians vai ter que pagar a multa, porque rescindiu o contrato com a antiga. Mas diz que a nova patrocinadora quer pagar essa multa, né? Mas até esse agora... Esse era o papo. Até agora ninguém falou nada e ninguém falou se a nova patrocinadora já acertou ou não. Pois é. Você vê a confusão que foi com o Mano Menezes, a confusão que foi com o Rojas, né? Hoje está aí, tem acho que mais de 60 ou 60 milhões que o Corinthians deve a jogadores. Cássio e Fagner ainda têm dinheiro para receber, já falaram que não vão acionar a justiça, mas, por exemplo, você tem Gil, você tem Juliano, tem Renato Augusto, tem tantos outros... O Veríssimo também não tinha pendência? Acho tinha que também. sim. Saiu, parece que tinha também. 217 milhões com empresários, que estão cobrando agora. Você entendeu? Cara, só com o Curi, né? Foi o Curi que estava cobrando 60 e tantos milhões. Então, você imagina
a confusão que está acontecendo. Você imagina todo mundo que o Corinthians está devendo, aí o Corinthians vai lá e cacifa 6 milhões de euros no Michael. Os caras que estão lá falam, peraí, pô, mas não paga pra mim, mas tem dinheiro pra pagar o Michael. Aí o nosso apurador aqui, porque o Corinthians não assinou, venderam pra Globo, né, o grupo lá que o Corinthians estava, vendeu, o Corinthians está na dúvida, né? Está com asterisco o Corinthians, né? Pré-acordo. O pré-acordo. O Santos voltou pro acordo, né? O Santos e o Corinthians estavam ameaçando sair do acordo de televisão, que é uma bala, né? 1 bilhão e poucos lá. Então pingaria um dinheiro poderoso. E o mas não pinga esse dinheiro agora. Não pinga agora. Vai ser parcelado. Mas o Corinthians recuou, né? O Corinthians ali ficou... não entrou... O grande problema é na questão de negócios. Né? O William acabou de falar uma coisa que é verdade, a gente já tinha falado aqui há um bom tempo. Se você chega e fala, olha, eu tenho não sei quantos milhões para receber. O empresário, o que fez o Curi? Procurei, não me atenderam, entra na justiça. É o que vão fazer. É isso. Esse é o grande problema do Corinthians. 6 milhões de euros para contratar um jogador. Mas engenharia financeira. Em alguma entrevista recente, o Augusto Melo falou que a dívida do Corinthians chegou a 2 bilhões. É o primeiro caso de clube do Brasil que alguém fala, importante, o presidente fala, em 2 bilhões. Para mim é o seguinte, se o Corinthians avaliou o Maicon como imprescindível e a condição nesse momento de ter esse investimento é uma coisa. Agora, não pode ser levado pela emoção assim, não, a gente vai perder o Maicon para o Flamengo. É um negócio. O mercado é assim. O Maicon não é um jogador do Corinthians, ele pertence ao Shakhtar Donetsk. Isso. Se o Shakhtar recebeu uma proposta do Flamengo que atendeu os desejos do Shakhtar, é assim, mas é muito chato, o torcedor vai ficar ouvindo. Faz parte. Às vezes você vai sofrer nesse começo para depois ter alguma resposta do meio para o final. Não se sabe. Eu acho que o Corinthians tem de pensar bem, por mais que seja um jogador importante, qual é a avaliação atual do Maicon. Ele é um jogador insubstituível para o Corinthians hoje? Com esse valor, talvez o Corinthians está pensando em investir. Não. Se o Corinthians está pensando em investir no Maicon, será que o mercado ou alguma observação não oferece alguém do nível do Maicon um pouco mais barato? Aí vai ter de ver a avaliação que o Corinthians vai fazer, de quem trabalha no Corinthians, da comissão técnica do Corinthians. Porque de qualquer forma o Corinthians vai ter que queimar uma graninha aí para contratar. O Corinthians não ia contratar o Lucas Veríssimo? Isso aí não estava no planejamento. O Corinthians tinha acertado no planejamento, no orçamento dele. O Corinthians ia pegar uma grana lá, uma bala, que eu não sei quanto é que é, se é mais ou menos que 6 milhões de euros, ia jogar no Lucas Veríssimo. O passado a casa dos 40 milhões de reais. Então, é mais ou menos isso aí, né? 6 vezes 5, 30, mais... 6, né? 36, é a mesma coisa. Quase 40. O dinheiro que o Corinthians ia jogar para comprar o Lucas Veríssimo, e não deu certo, né? Pega esse dinheiro e joga no Maicon. Tem mistério. Agora, olha, mas tem uma diferença de qualidade entre os dois. Mas só que assim, quando ia comprar o Veríssimo, não deu certo. Só que o Corinthians foi atrás de outros jogadores. Sim. Aí fez essa grana não ficou parada lá. O Félix Torres. O Pelé já tinha trazido, né? Mas trouxe o Gustavo Henrique. O meu ponto é que você não pode... muito atenção, né, o que o Prates fala para mim, desculpa, Prates, é fundamental. Você não pode ser tomado, você não pode gerir futebol. Acabar a farra também é gerir futebol com o fígado, né? Você não pode ser tomado. Isso me parece que vai ter que ser uma decisão muito rápida. A janela está fechando. E isso é uma transferência internacional, porque ele não está saindo do Corinthians para o Flamengo. Ele sairia do Shakhtar para o Flamengo. Então você tem prazo, né? Hoje é dia 5, quinta-feira, que o Tal Rubão fala até quinta-feira. Quinta-feira é isso aí. É porque tem também o fechamento da janela. Você não pode gerir futebol com fígado do tipo, para o Flamengo não. Antônio, quer? A gente resolve. Vamos pegar e dar um jeito. Porque eu dar um jeito, deixa o clube do jeito que está. As contas terminam como a gente já sabe. Então, assim, aí eu tô com prática, cara. O Maicon, para mim, não é um jogador imprescindível. Ele é um mau jogador? Não. Você está falando que ele tem que sair do Corinthians? Não. Você está falando que ele tem que ir para o Flamengo amanhã? Não. A questão é, o papo não é Flamengo, o papo é finança do Corinthians. Para você pegar e lançar a mão de 6 milhões de euros. E nunca só 6 milhões de euros, né? Porque você precisa, isso é uma negociação, isso é uma compra. Você precisa pagar alguma luva. Você vai pagar alguma luva. Você vai pagar alguma luva na mão do jogador. Sim. Vai diluir em tempo, mas você vai pagar alguma luva na mão do jogador. Você vai precisar desembolsar isso, que não está no teu orçamento. Você já está com a situação bem combalida aí. Mas tem uma promessa daqui, uma promessa dali, vai entrar uma grana do patrocinador, tem um adiantamento do novo contrato da Liga com a Globo. Cara, vamos trabalhar com a realidade, com o que é falado, né? Com o que eles falam toda hora. O que a atual diretoria mais fala é que cada dia, cada gaveta que eles puxam é um problema maior. Então, não dá para você estar falando em problema e achar que 30 e tantos milhões no Maicon agora do nada, de sopetão, é solução. Porque a gente está falando do Maicon. E não é diminuir o Maicon, é só para tentar colocar na caixinha certinho do desespero. Eu não acho que seja essa coisa que você perguntou do imprescindível. O Corinthians roda o ano sem o Maicon. E talvez até tendo um tempo, porque você tem uma outra janela ali em abril para procurar no mercado interno,
uma reposição. No meio do ano você Enquanto isso, você vai de Fausto uma Vera. reposição. É o que tem, né? Você precisa trabalhar com o que você tem. É o que você tem. montou esse E elenco aí. tentar recuperar quem está lá. Se o Maicon, porventura, tivesse algum problema e não pudesse atuar, você teria que ir com isso também. Eu só acho que você não pode, o tal do acabar a farra, é acabar com essa emoção também de vamos, compra. Eu acho que a coisa precisa ser criteriosa. Agora, viu, Pedro, por outro lado, chama muito a atenção, se o Flamengo confirmar a contratação ou contratar por 6 milhões de euros, o Flamengo aí em um intervalo de uma semana mais ou menos, o Léo Ortiz foi uma negociação que durou muito tempo, né? Red Bull Bragantino, inclusive, foi muito bem, muito firme, Sim. não Tá aceitou certo. alguma carteirada, mas se a gente somar o que pode valer, o que pode chegar ao valor do Léo Ortiz com o Maicon, são 14 milhões e meio de euros em 2 jogadores. Que clube do Brasil tem condição de fazer isso hoje? Não, Mesmo os que Flamengo têm gosta no aportes, Pedro, quase. mesmo os que têm SAFs, mesmo os que têm donos, são 14 milhões e meio de euros em 2 jogadores que a gente Sendo não que sabe uma se vão reserva. chegar para jogar. O Léo Ortiz tem O condição de virar Léo titular. Ortiz, estou imaginando Eu que acho ele vai brigar ser por titular. vaga. Vai- Acho no que vai brigar. começo e tal, mas daqui o a Maicon, pouco vai... se todo mundo tiver à disposição, a gente não vê o Maicon talvez de cara jogando no Flamengo. Ele pode ganhar com o passar do tempo. São 14 milhões e meio de euros em 2 jogadores. O Maicon O entraria Brasil no não tem lugar, isso. talvez no lugar do Gerson, nesse período em que está lesionado. Eu acho talvez. que não, acho que... o Gerson acho que passou o por time uma sem o cirurgia Gerson no tá rim resolvido. agora nesse final de Talvez. semana, né? Cirurgia no rim. E tem um Ou- período de e aí recuperação. ele O vai Flamengo esperar- também está e aí vai esperando ver esperar, como é que vai ser essa E recuperação. quando você né? tiver Vai o Gerson de esperar. volta, você não vai ter Pulgar. Não vai ter Arrascaeta, não vai ter De La Mas o Cruz, Maicon não não vai é ter... primeiro volante, hein? Não, eu tô falando do povo não, do eu meio sei, ali. eu sei, Tem um monte de não, tô peça que você vai falando. perder. Acho que o que, nesse caso, o que ajuda muito o Maicon nesse sentido de ser um jogador desejado por treinadores é que ele é um meio-campista com a perna esquerda. Né? Se você procura aí, rápido na sua cabeça. Gerson. Meio campista com perna esquerda. Bom de bola? Sim. Ah, lembro de um aqui. Não. É verdade. Não. Camisa 5, né? Não, como diz o tô falando depois. Quer mais um café? Um café pra por ele. favor, hein? Mas de cara, assim, se você lembrar um meio-campista com a perna esquerda, volante que faça essa função e tal, você vai pensar um pouquinho, você vai estar em conta, mas não vem de imediato na sua cabeça. Eu acho que isso é o que ajuda o Maicon nesse sentido de ser procurado pelos clubes e o fato também do Tite o conhecer. Sabe como é, característica. O Tite conseguiu fazer com que o Cebolinha, depois de quase 2 anos, né, estava no Flamengo sem jogar, estava sendo até na própria janela aqui, já todo mundo esperando que o Cebolinha fosse embora, tal. Aí o Tite chega, consegue resgatar o jogador, consegue fazer esse jogador voltar a jogar um bom futebol, né? Aliás, dando o até Tite preferência. está conseguindo emplacar todas as preferências dele. Ele emplacou o Pedro no comando de ataque, ele já emplacou o Cebolinha, emplacou a dupla, né? Cebolinha e Pedro. Até no lugar Ele- do Bruno Henrique e do Bruno Gabigol. Henrique, que é- Ele conseguiu o Léo Ortiz, tanto que insistência o Flamengo foi lá, conseguiu o Léo Ortiz e agora o Vai Maicon. ter o Maicon. E aí a gente não sabe, né? Porque aí você muda o clube, muda o ambiente, companheiros que estão ao seu lado são... O time do Flamengo, tecnicamente, é muito superior ao do Corinthians, então fica, entre aspas, né? Fica um pouco mais fácil de você jogar, porque não depende tanto. Acho que o Maicon... Pretensões na temporada. Acho que o Maicon sente muito essa responsabilidade. Depois daquele erro que ele cometeu, saiu o gol, ele absorveu para si toda a responsabilidade do Corinthians, sabendo que são divididos ali, né? Sim, entre todos. São coisas divididas entre todos, não só em campo, mas fora do campo também. E depois disso ele demorou para voltar a jogar. Agora com o Antônio, ele tem altos e baixos. Eu não acho que é o Maicon ainda que a gente está acostumado Mas a ver. você acha que o Maicon... E com o Tite lá no Isso, Flamengo... aí que eu quero chegar. Eu acho que ele pode sim, William. Porque, como eu falei, é outro ambiente. Você não respira. outro ambiente, Você claro. não respira um ambiente de. Não, Se eu concordo perder, contigo. eu vou apanhar. Se eu perder, eu sou culpado de tudo. Não, pelo contrário. Até o condicionamento para você jogar. Embora o ano passado foi uma pressão no Flamengo. Não, mas é pressão. Danada, só que né? mais protagonistas Mas à acho frente que o do clima Maicon. tá melhor. Mas a pressão Ele não é um foi- protagonista, não é um dos Mas responsáveis. Ele vai... a pressão em cima do Maicon hoje é aquela pressão do moleque que veio da base, se identifica com o Corinthians, é o que fica. E que já fez um ano ruim, então já tá ruim e com- tal, tá- sabe? E querendo ou não, ele é o cara da responsabilidade. Você olha assim, o Maicon que tem que criar, o Maicon que tem que fazer isso. Eu não sei se, como eu falei, não sei o que aconteceu com ele, talvez um dia eu possa conversar, não sei. Mas eu sou um dos caras que sempre falei muito bem do Maicon, porque me chamava sempre muita atenção o futebol que ele jogava. Só que nesses últimos 2 anos, ele não
vem jogando. É nítido que ele está tenso, que ele pega a bola, toca, que ele muitas vezes ele se movimenta para determinados lugares que ele não deveria. Por quê? Por causa dessa insegurança. Então, eu acho que vai para o Flamengo, muda, sabe por quê? Porque o Corinthians você precisa sair da situação de rebaixamento, você tem que ganhar a todo custo. No Flamengo, só de entrar em campo já é diferente, porque a postura dos times adversários contra o Flamengo já é diferente. É uma outra forma, você vai ter mais espaço para jogar, você vai ter divisão de responsabilidade. Tem um coletivo melhor. Vai ter tanta função, né? No Corinthians ele tem que fazer tudo, né? Fazer então, tudo. Defender, armar, atacar. Mas a gente falando aqui, talvez ajudá-lo. Até vou passar para você, Bubu, mas o que a gente está falando aqui, assim, considerando o Maicon jogando. Então, o Maicon tem um coletivo melhor, tem um clima melhor, tem um treinador, vai ter um treinador melhor e tal, etc. Tem uma série de coisas que favorecem para o cara conseguir realmente se recuperar. Mais do que no Corinthians. Mas para isso o cara tem que jogar. Quanto que a gente vai ver do Maicon jogando no Flamengo? Tudo bem, a gente vai olhar lá o meio do ano, Copa América, Maicon, é você aí, porque vamos dilacerar o Flamengo na Copa América. Ok, vai lá, jogou. Aliás, daqui a pouquinho tem a chegada do Borré ao vivo no F90, hein? Já... Rapaziada, o Zé Elias foi cirúrgico agora. Nessa parte o Zé Elias foi cirúrgico. Pessoal, se eu tivesse na pele do Maicon, se eu fosse o Maicon, como diz o outro, se eu fosse o Maicon, eu não pensaria duas vezes. Eu iria para o Flamengo, mano. Vou ganhar mais, vou me livrar do contrato com o Shakhtar e ainda vou ter tranquilidade para trabalhar, porque querendo ou não, pessoal, não vamos ser hipócritas, não vamos querer enganar a si mesmo, a si próprio, porque o Flamengo é melhor do que o Corinthians hoje. O Flamengo tá pagando em dia todo mundo certinho. O Flamengo não tem pressão. O Flamengo é um candidato sério a ganhar títulos, Libertadores, Brasileiro, até mesmo Copa do Brasil. O clima é outro, pessoal. Se eu fosse o Maicon, eu iria para o Flamengo. Eu iria. Agora, se eu fosse o Corinthians, nunca, jamais daria 6 milhões pelo Maicon. Nessa atual situação dele. Jamais. E digo mais, Maicon, vai com Deus, porque o Corinthians não precisa de você nessa sua realidade atual. O Corinthians tem jogador, tem o Fausto Vera. Vai que com o Fausto Vera agora, depois da saída do Maicon, o Fausto Vera volta a ser o Fausto da era Vitor Pereira. Vai que o Fausto Vera começa, com as oportunidades que ele vai ter, ele começa a engrenar. Pessoal, deixa o Maicon ir. Eu quero saber o seu comentário. Comente aí, beleza? E não esquece do like. Um forte abraço e vai Corinthians. Vai, Corinthians.